A essência psíquica do mundo é composta pelos polos masculino e feminino. No entanto, o conhecimento essencial contido na psicologia analítica não limita o masculino ao homem, nem o feminino à mulher. Jung dedicou especial atenção a esse tema, reconhecendo desde o início que no inconsciente sempre existe um polo oposto ao sexo biológico. Essa descoberta se situa entre suas ideias mais fecundas e, além disso, a reencontramos como um dos fundamentos de toda a sua obra. Nestes dois ensaios, apresentados aqui pela primeira vez em um único volume, Emma Jung, esposa de Carl Jung, apresenta em uma síntese brilhante esses dois complexos funcionais da psique, suas formas de manifestação e como atuam em nosso inconsciente, sua conscientização, diferenciação e desenvolvimento do mundo arquetípico na psique individual são uma exigência imprescindível para o processo de individuação. Na concepção natural primitiva, a alma não é bem uma unidade, e sim um complexo múltiplo indeterminado. Esse fato expressa-se nas representações encontradas entre todos os povos, de espíritos ou almas que habitam as pessoas, seja por terem se introduzido antes ou durante o nascimento, ou por terem se apoderado do indivíduo em alguma outra ocasião posterior para nele exibir sua atividade. Às vezes, eles são considerados espíritos dos antepassados ou da tribo. Outras, como os assim chamados espíritos da mata, que, embora pertençam a determinada pessoa, são pensados como habitando animais. Em nossas crenças populares, em mitos e contos de fadas, os gigantes e anões bons e maus, fadas e magos e, com frequência, também os espíritos dos mortos e, às vezes, de animais, têm um significado semelhante. Essas representações originam-se na experiência direta conhecida de cada um, de que, às vezes, somos tomados por estados e emoções que despertam em nós impulsos, sentimentos, pensamentos e imagens que nos parecem totalmente estranhos. Com frequência, tais emoções são diametralmente opostas aos nossos pontos de vista ou intenções, de tal forma que dão a impressão de se tratar de manifestações de um ser com existência própria diferente de nós. Quando Paulo diz: "O bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço", está expressando a mesma experiência, ou seja, aquela que às vezes nos faz notar em nós uma vontade estranha, que faz o contrário daquilo que nós queremos ou aprovamos. Não é necessariamente o mal o que faz essa outra vontade, pois ela pode querer o melhor, sendo sentida então como um ser superior dirigente ou inspirador, como espírito protetor ou gênio no sentido do daimon socrático. Com frequência também não se trata de algo bom ou mal, mas apenas de um outro diferente, que surpreendentemente faz-se valer por si mesmo, com vontade e opinião próprias, dando a impressão de que se está tomado ou possuído por espíritos estranhos. A experiência direta, que também é concedida a todos, representada pela atividade do sonho e da fantasia, é uma outra fonte dessas representações. Depois que o racionalismo científico
esqueceu o significado dessas coisas e a consciência do eu se apossou da totalidade da psique, mais uma vez volta-se a requerer da psicologia médica moderna concepções que têm um parentesco surpreendente com as concepções primitivas mencionadas. Na verdade, teve-se que assumir que o eu consciente é apenas um aspecto da psique, pois certas aparições, sobretudo na vida anímica anormal, praticamente não podem ser esclarecidas de outra maneira que não seja a existência de regiões da alma externas à consciência do eu, e que não apenas os sonhos, mas muitas outras aparições e sintomas devem ser atribuídos aos conteúdos e às atividades aí existentes. Essas áreas da alma externas à consciência são reunidas sob a denominação de inconsciente. Mesmo a constatação de que há um inconsciente não basta, pois esse conceito expressa, antes de tudo, só algo indeterminado e negativo. Por isso, o próximo passo foi pesquisar de que modo esse inconsciente foi criado e o que continha. Os trabalhos de Jung tratam de forma especialmente aprofundada da pesquisa da estrutura do inconsciente e de seus conteúdos, enquanto a teoria freudiana vê o inconsciente apenas como um depósito para tudo aquilo que a personalidade consciente parece incômodo ou desejável ou ainda inútil. Jung diferencia o inconsciente pessoal de um impessoal ou coletivo. O inconsciente pessoal contém todas as aquisições da existência pessoal, tudo aquilo, portanto, que foi esquecido, reprimido e percebido, pensado e sentido de maneira subliminar. Ao lado desses conteúdos inconscientes pessoais, há, todavia, outros conteúdos que não se originam de conteúdos pessoais, e sim totalmente das possibilidades herdadas do funcionamento psíquico, ou seja, da estrutura cerebral herdada. Estes são os contextos mitológicos, os motivos e as imagens que podem surgir de novo a qualquer momento e em toda parte, sem tradição histórica ou migração. O prosseguimento da pesquisa resultou em que é sobretudo um certo número de imagens ou figuras típicas que emergem com frequência e por toda parte, como por exemplo as figuras do herói, do monstro, do mago, da bruxa, do pai, da mãe, do velho sábio, da criança, etc. Jung chama essas figuras de imagens primordiais ou arquétipos, pois elas representam formas que se tornaram ideias bem universais e atemporais. Dentre esses arquétipos, há sobretudo dois investidos de grande significado, pois, pertencendo por um lado à personalidade e por outro, estando enraizado no inconsciente coletivo, eles constroem uma espécie de elo ou ponte entre o pessoal e o impessoal, bem como entre o consciente e o inconsciente. Essas duas figuras, uma é masculina e a outra é feminina, foram denominadas de ânimos e ânima por Jung. Ele entende aí um complexo funcional que se comporta de forma compensatória em relação à personalidade externa, de certo modo, uma personalidade interna que apresenta aquelas propriedades que faltam à personalidade externa consciente e manifesta. São características femininas no homem e masculinas na mulher que normalmente
estão sempre presentes em determinada medida, mas que são incômodas para a adaptação externa ou para o ideal existente. O caráter dessas duas figuras não é, entretanto, determinado apenas pela respectiva estruturação no sexo oposto, sendo condicionado ainda pelas experiências que cada um traz em si do trato com indivíduos do sexo oposto no decurso de sua vida e por meio da imagem coletiva que o homem tem da mulher e a mulher tem do homem. Esses três fatores condensam-se numa grandeza que não é apenas imagem nem somente experiência, e sim muito mais uma espécie de essência, cuja ação se dirige não às demais funções anímicas, mas que se comporta ativamente e que intervém na vida do indivíduo mais ou menos como um estranho, às vezes prestativo, mas às vezes também incômodo e até mesmo destrutivo. Tem-se, portanto, todos os motivos para se lidar com essa grandeza e esclarecer sua maneira de atuação. Somente a conscientização de nossas projeções pode liberar o outro de nosso próprio inconsciente e sombra, permitindo uma relação plena, harmoniosa e saudável com o mundo e conosco mesmos. O livro que serviu de base para este vídeo foi Ânimos e Ânima, de Emma Jung. Nos próximos vídeos, exploraremos os detalhes sobre os arquétipos do masculino e feminino inconscientes. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.